Olá, alunos, bom dia a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de genética. Eu falei para vocês nas duas últimas aulas a respeito da segunda lei de Mendel e do linkage, e hoje iremos resolver alguns exercícios sobre esse assunto, né? Tendo em vista que eu vou deixar para vocês no Google Sala de Aula uma lista de exercícios sobre a segunda lei e sobre linkage, ok? Primeiro exercício que nós iremos trabalhar. Vou ler para vocês, para não ter que copiar o enunciado aqui, né? Na ervilha, o caráter de cor da semente amarelo, Vzão, domina sobre a verde, Vzinho. A forma lisa da semente R maiúsculo domina sobre a forma rugosa R minúsculo. Então vamos lá, vamos tirar os dados do problema. Primeiramente, nós temos lá a cor da semente, né? Cor da semente. Nós temos duas cores de semente. Semente de cor amarela e semente de cor verde. Verde. Então nós temos a cor da semente e nós temos uma outra característica que é a forma da semente. Forma. A forma pode ser lisa ou rugosa, não é isso? Então, o exercício no enunciado ele fala o seguinte, ó, o caráter de semente de cor amarelo domina sobre o caráter verde. Então, amarelo é Vzão, dominante, e o verde é Vzinho, recessivo, né? Vamos até colocar aqui amarelo dominante e o verde recessivo. Muito bem. O caráter de forma lisa é dominante sobre o rugoso, né? Então vamos colocar o R, né? R maiúsculo dominante, R minúsculo recessivo, né? Então caráter dominante, caráter recessivo, Muito bem. Bom, tiramos os dados do problema, é isso que o enunciado fala, ele fala quem é o dominante e quem é o recessivo. Muito bem. Aí ele pergunta, letra A, né? Os gametas produzidos pelos indivíduos, aí ele dá os indivíduos e pede quais são esses gametas, né? Então vamos lá, ele pede um indivíduo Vzão, Vzinho, Rzinho, esse é um indivíduo. Ele quer saber quais os gametas que esse rapaz produz. O outro indivíduo, Vzinho, Rzinho, pede quais são os gametas que esse indivíduo produz. E por fim ele pede o Vzão, Vzinho, Rzinho, e pede quais os gametas que esse indivíduo produz. Então vamos lá. Lembrando que nos gametas, né, cada gameta leva apenas metade da informação genética. Então aqui eu tenho uma informação genética para a cor da semente, outra informação genética para a forma da semente. Então veja bem, para cada característica eu tenho dois alelos, né? O gameta leva apenas um de cada característica. Então esse indivíduo aqui, ó, vai ter um caráter dominante para a cor da semente, um alelo recessivo também para a cor da semente, e os dois alelos aqui são recessivos para a forma. Então esse indivíduo aqui, ó, vai levar apenas dois tipos de gameta. Um gameta que vai levar o caráter dominante para a cor da semente, o outro gameta vai levar o caráter recessivo para a cor da semente. Já a forma da semente, ele é totalmente recessivo, então os dois gametas serão recessivos. Então esse indivíduo aqui, ó, que apresenta apenas um heterozigoto, vai ter dois tipos de gametas diferentes.
metade dos gametas vão carregar essa carga genética e a outra metade dos gametas esta carga genética. Para esse outro indivíduo aqui, a mesma coisa. Olha, para a cor da semente, ele é o quê? Recessivo. E para a textura, ele é heterozigoto, né? Ele é dominante, mas ele leva o alelo recessivo. Então, para a cor da semente, ele vai levar apenas o alelo recessivo, né? E para a forma da semente, ele vai ter um gameta que vai levar o alelo dominante, o outro gameta vai levar o alelo recessivo. Então eu vou ter nesse indivíduo aqui apenas 2 gametas, né? Um gameta que vai levar a forma da semente lisa, o outro gameta que vai levar a forma da semente rugosa, sendo que para a cor todos os dois serão verdes, né? Já para esse indivíduo 3 aqui, ó, que apresenta heterozigose nos 2 genes, né? Ele vai ter 4 gametas diferentes, né? Primeiramente, eu vou ter um gameta que vai levar o caráter Vzão, tá? A cor amarela, né? Juntamente com a textura lisa. Um outro gameta será também amarelo, juntamente com a textura recessiva. A mesma coisa terei para o caráter aqui, ó. Tá? O caráter pro errinho, né? Então eu vou ter aqui, ó, Vzinho, que é o caráter de cor verde, né? Aqui é amarelo, amarelo. O caráter de cor verde com o alelo dominante liso e o alelo verde com a textura rugosa, né? Então, quando eu tenho 2 heterozigotos para os 2 fatores, para os 2 genes, eu vou ter 4 gametas diferentes, né? O amarelo liso, o amarelo rugoso, o verde liso e o verde rugoso. Então, eu terei 4 gametas diferentes. Lembrando que a proporção é sempre a mesma da segunda lei de Mendel, né? 25% amarelo liso, 25% amarelo rugoso, 25% verde liso e 25% verde rugoso, né? Então nós temos aí essa característica. Então aí, quando eu tenho apenas um heterozigoto, eu terei 2 tipos de gametas. Quando eu tenho 2 heterozigotos, eu terei 4 tipos de gametas diferentes. Quando eu não tenho nenhum heterozigoto, professor, vamos lá. Vzão, Vzão, errão, errão. Quando eu não tenho nenhum heterozigoto, eu só vou ter um tipo de gameta. Vzão, errão. Opa, errei aqui. Vzão, errão. Ok? Então, a letra A respondida. Agora vamos para a letra B, né? O mesmo exercício. Letra B fala o seguinte, ó. As proposições genotípicas e fenotípicas dos descendentes dos seguintes cruzamentos. Então, ele te dá o cruzamento e quer saber o genótipo e o fenótipo. Então, vamos lá. O primeiro cruzamento é Vzão, Vzinho, errão, errinho. Olha só o indivíduo heterozigoto cruzando com um indivíduo recessivo, Vzinho, Vzinho, errinho, errinho. Então, vamos lá. Genotipicamente e fenotipicamente. Então, vamos ver aqui, vamos separar os genes, né? Vamos pegar o gene V, depois com o gene R, né? Olha só. Vzão, Vzinho, cruzando com Vzinho, Vzinho. Vai dar o que aqui? Ó, desse cruzamento. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Opa, 2/4, Vzão, Vzinho e 2/4, Vzinho, Vzinho. Agora vamos para o heterozigoto, né? Para outro caráter da textura lisa. Nós temos lá errão,
errinho com errinho, errinho. Então, vou ter esse com esse, vai ser errão, errinho. Esse com esse, errão, errinho. Não é isso? Esse com esse, errinho, errinho. E esse com esse, errinho, errinho. Então, eu teria aqui também 2/4. Também 2/4. Então, vamos lá. Qual o caráter genotípico e fenotípico agora? Então, vamos lá. Eu vou ter, para esse caráter aqui, ó, Vzão, Vzinho, errão, errinho, eu vou ter 2/4 vezes, né, porque é regra do E, 2/4. Tá? Então, eu terei quanto desses indivíduos aqui, ó? 2 vezes 2, 4. 4 e 4, 16. Então, 4 de indivíduos em 16 possibilidades apresentarão essa característica. A outra característica, Vzão, Vzinho, errinho, errinho. Vzão, Vzinho, errinho, errinho. Né? Então, vamos lá. Para essa característica, eu vou ter 2/4, também 2/4, vão ser 4 sobre 16. Né? Para outra característica, Vzinho, Vzinho, errão, errinho. A mesma coisa, né? 4 para 16. E, por fim, o recessivo, Vzinho, Vzinho, errinho, errinho. Também terei 4 por 16. Então, qual é a proporção fenotípica? Eu vou ter 4 indivíduos duplo heterozigoto. A questão genotípica, melhor dizendo. 4 indivíduos duplo heterozigotos. 4 indivíduos Vzão, Vzinho, errão, errinho. 4 indivíduos Vzinho, Vzinho, errão, errinho. E 4 recessivos, duplo recessivo. Tá? Essa é a característica genotípica. Qual que é a característica fenotípica? 4 indivíduos. Aqui, ó. O Vzão é amarelo, o errão é liso. 4 indivíduos. Aqui, amarelo, liso. Ok? 4 indivíduos amarelo, rugoso. 4 indivíduos verde, liso. E 4 indivíduos verde, rugoso. Então, eu dei as características genotípicas e as características fenotípicas. Essa seria a letra B do nosso exercício. Correto? Muito bem. Esse exercício é sobre a segunda lei de Mendel, né? Um outro exercício também sobre a segunda lei de Mendel, eu vou ensinar para vocês a achar o número de gametas possíveis, né? Então, vamos lá para o exercício de número 2. Olha só. Exercício de número 2. Vou ler para vocês. Quantos tipos de gametas são produzidos pelos indivíduos abaixo, sabendo que se trata da segregação independente da segunda lei de Mendel? Qual que é o primeiro indivíduo? Letra A. Azão, Azim. Bzão, Bzim. Czão, Czão. Dzão, Dzim. Olha só quantas características eu tenho. 1, 2, 3, 4 características. Né? 4 características. Né? 4 genes diferentes aqui. Né? Ó, esse exercício tem um macetinho. Você pode fazer cruzamentos, ó, um por um. Mas vamos lá. Azão, Bzão, Czão, Dzão. Um gameta. Azão, Bzão, Czão, Dzão. Um gameta. Azão, Bzão, Czão, Dzim. Azão, Bzão, Czão, Dzim. Outro gameta. Aí você vai fazendo um por um. Olha, no Enem, isso é inviável.
né? Não tem como fazer um por um, porque olha a quantidade. Depois eu vou fazer Azinho, Bzão, Czão, Dzão, um por um. Poxa, muito gameta. Então existe um macetinho aqui, uma fórmula para você descobrir quantos gametas esse indivíduo pode produzir, quantos gametas esse indivíduo pode produzir aqui, né? Gametas diferentes, né? Então veja bem, a gente conta o número de heterozigotos. Olha, para esse fator esse indivíduo é heterozigoto, para esse fator ele é heterozigoto, para esse fator ele é heterozigoto. Aqui ele não é heterozigoto, ele é homozigoto, Czão, Czão. Então a gente vai jogar a fórmula, ó, 2N. Esse N representa o número de heterozigotos. O número de heterozigotos. Então vamos lá. Quantos heterozigotos eu tenho? 1, 2, 3 heterozigotos. Então aqui, para essa letra A, é 2 elevado à terceira, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então esse grupo aqui de indivíduos aqui, ó, produz quantos gametas diferentes? 8 gametas. Muito mais fácil do que eu ir lá um por um e formar os gametas e depois contar, né? Então você vai usar essa fórmulazinha aqui, ó. Letra B, por exemplo, vamos lá. A letra B fala do indivíduo Azão, Azão, o indivíduo Bzão, Bzão, o indivíduo Czão, Czão e o indivíduo Dzão, Dzão. Queridos, quantos heterozigotos aqui nós temos? Homozigoto, 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 homozigoto. Nenhum heterozigoto. Então é 2 elevado a 0. Né? Então a resposta aqui, 2 elevado a 0 é 1. Tá? Apenas um gameta. Qual é o gameta que é produzido aqui? Azão, Bzão, Czão, Dzão. Pronto, esse é o gameta. Letra C, queridos. A letra C me dá Azão, Azão, Bzão, Bzim, Czão, Czim e Dzão, Dzão. Olha só, homozigoto, heterozigoto, heterozigoto, homozigoto. Quantos heterozigotos eu tenho? 2, né? Então é 2 elevado a 2. Então quantos gametas diferentes eu tenho aqui? 4 gametas diferentes. Simples assim, né? Letra D, né? Olha só, se você fosse fazer um por um, letra A, B, C e D, nossa, vai demorar demais. Letra D, Azão, Azinho, Bzão, Bzim, Czão, Czim, Dzão, Dzinho. Olha só, todos são heterozigotos, ó. Esse gene é heterozigoto, 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 heterozigoto. Então é 2 elevado à quarta. São 4 heterozigotos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Quantos gametas diferentes esse cara aqui vai produzir? 16 gametas. Ok, queridos? É isso. É assim que você vai calcular o número de gametas dentro da segunda lei de Mendel, né? Agora vamos fazer um exercíciozinho de interação, gente, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Deixa eu dobrar o meu papelzinho aqui. E vamos fazer um exercício sobre interação gênica. Então vamos lá. Bom, linkage ou interação gênica, ou desculpa, ligação gênica, eu estou falando coisa errada aqui. Linkage ou ligação gênica significa que 2 genes estão ligados dentro de um mesmo cromossomo. Lembra que eu falei isso? Assista a aula sobre ligação gênica, né? Exercício. A taxa de recombinação entre 4 genes que pertence a um grupo de linkage são... Aí ele dá os genes. A taxa de recombinação. AB, 10%. DB é de 6%. Taxa de recombinação de 6%. AC, taxa de recombinação de 13%. BC, né? Então vamos lá. AB 10%, DB 6%, AC
13%, BC 3%, né? 3%, AD, AD de dado, AD 4%. Né? Então vamos lá. Bom, para a gente fazer de linkage, para saber a distância e a posição desses cromossomos, porque ele pergunta aqui, ó, qual é a sequência desses genes no cromossomo? Então eles estão em um cromossomo só, todos os genes. Mas eu quero saber a posição deles. Sabemos que no linkage, quanto maior a taxa de recombinação, quanto maior a taxa, tá, maior a distância entre eles. Quanto menor a taxa de recombinação, menor a distância entre eles, dentro do cromossomo. Então vamos desenhar o nosso cromossomo aqui, né? Olha o nosso cromossomo aqui, desenhado. E vamos ver a sequência, né? Vamos pegar para os mais distantes, né? Qual que é o mais distância entre eles aqui, ó? Taxa de recombinação de 13%, quanto maior a taxa de recombinação, maior a distância entre eles, né? Se eu tenho 13% de recombinação, eu tenho uma distância de 13 unidades de recombinação. Então, o gene A está aqui, o gene C está aqui. Qual é a distância entre eles? 13. 13 o quê? Unidades de recombinação. Essa é a distância entre eles. Esses são os mais distantes. Depois é entre o A e o B, né? A, B, a distância é de 10%. E entre B e C? 3%. Opa, então ele está bem próximo aqui do C aqui, ó. Bem próximo do C aqui, ó. O B aqui, ó. Qual que é essa taxa aqui? 3%. Qual é? 3%? Não, 3 unidades de recombinação. Essa é a distância entre eles. Entre A e C, 13 unidades. Entre B e C, 3 unidades. E entre A e B, 10 unidades. 10 unidades de recombinação. Olha, ficou faltando o D, né? A, B, C, D. Nós temos aqui o D, aqui nós temos entre A e D, 4%, né? A taxa de recombinação. E entre D e B, 6%. Então ele está por aqui, ó. Porque entre A e D é só 4%. Só 4 unidades de recombinação. E entre D e B, essa diferença aqui, ó. De 6 unidades de recombinação. Então, qual é a sequência, qual é a distância, a posição desses alelos dentro do cromossomo? A sequência é A, D, B, C. AD no braço superior e BC no braço inferior. Assim nós resolvemos esse exercício de ligação gênica. Ok, meninos? Espero que tenha ajudado vocês. Use essa aula de resolução de exercícios com as aulas anteriores de segunda lei de Mendel e de ligação gênica para resolverem a lista de exercícios que vou postar na semana que vem para vocês, tá? Um grande abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.